Olá, você que nos acompanha nesta sexta-feira, às 8 horas, aqui na nossa devocional Não Temas. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor fale ao seu coração, começando este dia, aí na graça e na dependência desse Deus maravilhoso que nos abençoa, que nos ajuda, que nos fortalece. Que o Senhor esteja contigo. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por enviar Jesus para nos salvar. Obrigado porque nós não poderíamos, ó Deus, ser considerados seus filhos se não fosse por meio do teu Filho Jesus. Ele que é o unigênito, como o Evangelho de João nos diz, veio até nós, se encarnou, se fez como um de nós para nos dar vida. E hoje podemos, ó Deus, refletir, ó Deus, a nos alegrar com esta bendita esperança da vida eterna e também, ó Deus, de uma vida cheia das bênçãos e das graças do Senhor, que nos auxilia e nos abençoa no dia a dia. Abençoe a todos, ó Pai, que nos acompanham. Abençoe todos aqueles que ouvirão esta devocional e que o Teu Espírito, ó Pai, console os corações que ainda precisam ouvir da Tua voz. Não temas, não tenha medo, que o Senhor estará, ó Pai, auxiliando, fortalecendo, animando, melhorando a fé e assim edificando os corações. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, que nós intercedemos e pedimos ao Senhor, faz a Tua obra em nossas vidas e naqueles, ó Pai, que ainda precisam compreender o Evangelho precioso do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Mais um texto que nós temos aqui, o próximo texto depois ali de Juízes. Agora a expressão não temas aparece aqui no livro de Ruth, capítulo 3, verso de número 11. Ruth 3, verso 11. Então, nós temos aqui, seguindo aí os textos bíblicos em que a expressão aparece, nós vemos aqui agora nesse livro essa expressão. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, primeiramente, o que está acontecendo aqui, né? Quem está dizendo isso? E aqui nós temos Boaz que está dizendo para Ruth. Boaz que é o parente próximo e que Ruth já disse ali no versículo de número 9. Quem és tu? Boaz perguntou ali naquela madrugada, quando assustado acordou ali e viu uma mulher aos seus pés, né? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E aí Boaz então diz que ela, né, é bendita de Deus no versículo 10, mas ele se compromete aqui no versículo 11, então dizendo: não tenhas medo, ou não temas, em outras traduções, né, onde aqui na Revista e Atualizada diz: não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Se você não lembra da história de Ruth, a Ruth era uma moabita e que então não era do povo de Israel, e que disse para Noemi que era de Belém e que foi para Moabe e viveu lá por um pouco mais de 10 anos, mas ali em Moabe ela perdeu o marido, perdeu os filhos
e Ruth tinha se casado com um dos filhos de Noemi. E ali então três viúvas estão juntas, né? Noemi, Ruth e Orfa. Mas Noemi então fica sabendo que o Senhor mudou a situação em Belém, que as pessoas em Belém estão vivendo bem, que a fome já tinha passado e que tudo está correndo muito bem, e ela então decide voltar para Belém. E quando ela então toma esta decisão, as duas noras resolvem ir também, mas Noemi diz para elas ficarem. Orfa fica, mas Ruth não desiste, tomou uma decisão firme, chega ao ponto no capítulo 1 de dizer: o teu Deus será meu Deus, eu vou morrer aonde você morrer, eu vou estar com você. Ou seja, Ruth renunciou tudo, renunciou sua família, renunciou sua nação, renunciou o seu lugar ali, ou uma vida de poder se casar com alguém ali da sua cidade, para estar com Noemi num lugar novo, num lugar totalmente outro que ela não conhece, e viver debaixo de um Deus que ela ainda não havia conhecido. No capítulo 2, então, ela começa a auxiliar Noemi nessa empreitada de cuidar da sua sogra, né? Ruth, então, começa a trabalhar e acaba, né, por coincidência, né, como o texto diz, ela vai estar ali nos campos de Boaz. Quem é Boaz? Né? É um parente de Noemi. Quando ela volta, no final do capítulo 2, quando ela volta para casa, Ruth diz para Noemi, né, olha, eu fui trabalhar hoje num campo em que esse homem foi muito bom comigo. Olha quantas coisas ele me deu, né? Pude trabalhar o dia inteiro ali e poder voltar para casa cheia de alimentos. E ali então Noemi pergunta quem é, e Ruth fala, o nome dele é Boaz. E Noemi disse então, né, ele continua sendo bom, né, e ele tem nos abençoado. No capítulo 3, Noemi quer ajudar Ruth a ser feliz e instrui Ruth no que ela deve fazer. E ali então, naquela noite, depois daquele tempo de colheita, eles estão em festa. A cidade está em festa por causa do final da colheita. E depois de se alegrar ali com os servos, Boaz então dorme, né, depois de uma festa boa daquela, ele acaba dormindo em um dos celeiros ali, e Noemi então instrui Ruth no que ela deve fazer segundo as leis ali de Belém. E assim Ruth então vai e faz exatamente como Noemi havia falado. E quando Boaz acorda, né, assustado ali, vê aquela mulher, e talvez porque estava escuro ele não percebeu que era Ruth, então pergunta, e Ruth então se declara, olha, eu sou Ruth, né, e vim aqui para que você, porque você é o resgatador. Estender a capa aqui significa, eu estou aqui para ser sua mulher, né, sua serva, sua concubina. E Boaz ficou ali impressionado, porque ela poderia muito bem, como ele diz, né, no versículo 10, você poderia ter ido a jovens, né, sejam eles pobres ou ricos, você poderia ir para qualquer uma, e você me escolheu. Porque Boaz já era idoso, né, provavelmente já estava ali perto dos seus 60, né, ou até um pouco mais. E Ruth escolheu ele, mas escolheu orientado por Noemi, né, que instruiu Ruth, pois Boaz era um parente e poderia então comprar as terras que era de Elimeleque, e assim então as terras permanecer na família, como era a lei de Israel.
assim descrita por Deus através de Moisés no livro de Levíticos, no livro de Números. E aqui então nós temos esta história para chegar então nesta decisão de Boaz, quando ele diz no verso 11 que vai para Ruth não ter receio, né, não ter medo, ou não temas, porque ele ia fazer aquilo. E nós vemos no capítulo 4 então que ele realmente faz. E interessante que a própria Noemi diz para Ruth, né, que pode ficar tranquila, ele não vai descansar enquanto não resolver isso. É interessante essas palavras de Noemi sobre Boaz também, né? Então, no versículo 18, né, Noemi diz: espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E ele então vai para ali, para a porta da cidade, no capítulo 4, conversa com os anciãos, chama o primeiro que tem privilégios maiores do que ele, né, para resgatar os campos de Noemi. E ali então diz para ele: olha, se você não quer, então me fala, porque eu vou comprar. E ele fala: não, eu quero, eu vou ficar com os campos de Elimeleque, vou ser o resgatador. Naquele momento Boaz então lembra ele: olha, se você fizer isso, lembre então que você também tem que ficar com Ruth e a Moabita, e que você vai ter que assumi-la, né, para que a descendência dela permaneça. E nessa hora o resgatador fala: então não. Ele abre mão do seu direito e passa o direito para Boaz. Por que eu estou contando toda essa história, né, resumida aqui do livro de Ruth? Para você compreender este verso 11. Né? O resgatador era o Goel, né, no hebraico. E o Goel era aquele que no meio da família era o parente mais próximo. O que era o resgatador? Era aquele que teria privilégios quando uma família perdesse o seu líder, né, ou o pai da casa. E ali então ele seria aquele que assumiria, cumprindo assim a lei de Deus, né, para que, como Deus havia determinado, né, as terras ou as posses da família não poderia passar para nenhum deles, para nenhum outro, senão ficar na família. E aquele homem então não quer assumir, e o outro parente mais próximo era Boaz, e ele então assume. E Goel, esse Goel, ou o resgatador, era esse que tinha o privilégio, né, de assumir as questões da família. Interessante que aquilo que os saduceus colocam para Jesus, em alguns aspectos ali em Mateus, quando eles falam lá e tentam pegar Jesus naquela questão do casamento, eles vão dizer para Jesus: Jesus, como é que vai dar isso lá na vida eterna, já que você está falando que vai ter ressurreição? Que os saduceus não acreditavam em ressurreição. E eles então falam para Jesus: vamos imaginar aqui que um homem morreu e aí agora a esposa, a viúva, se casa com o irmão. E esse teve 7 irmãos e todos eles morreram. E ela foi ficando como esposa de cada um dos irmãos, mas todos morreram, e aí ela por último morreu. Na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Né? E Jesus então vai dizer: você errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Porque na ressurreição não será como aqui na terra, né? Não se dará em casamento, não se casam nem se darão em casamento, né? Não há essa questão na vida eterna e na vida
ressurreta, na vida glorificada. Então, esta lei, né, de ficar entre a família, era algo em Israel que era levado a sério, né, e assim eles mantinham esta tradição. Por que que este texto é tão importante para a nossa vida também? Como resgatador, né, Boaz aqui, ele é uma figura de Cristo, e somente ele tem poder e autoridade para nos resgatar da escravidão do pecado. Ele é o nosso resgatador. O que Boaz fez aqui é o que Cristo fez por nós também. Ele era o único. Nossos pecados por sermos pecadores, não teríamos condições de nos autorresgatar. E assim nós precisamos do resgatador. É tão interessante essa figura do resgatador, né, de que a palavra diz que Gálatas capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer sobre Cristo, versículo 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E nós hoje somos resgatados por Cristo. Nós que estávamos debaixo da lei, viemos a ser filhos e agora recebemos a adoção de filhos, mas só recebemos a adoção de filhos não pelas nossas obras, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós, vindo até nós, nascido sob a lei, nascido de mulher, para nos resgatar da lei. E assim, ele então é o nosso resgatador, assim como Boaz foi para Ruth, Cristo é para nós o nosso resgatador. Agora, dentro das palavras de Boaz aqui, olha que interessante. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, não temas, pois tudo quanto disseste eu te farei. Aqui, não só na questão da história em si que nós vemos ali, mas aquilo que Ruth colocou no capítulo 1, o teu Deus será o meu Deus, que ela diz para Noemi. Quando nós então assumimos e declaramos, né, que, como Paulo diz em Romanos 10, né, com o coração se crê, com a boca se confessa sobre Jesus. E quando nós confessamos que Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, então nós, tudo quanto disseste eu te farei. Ou seja, Deus passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e aquele que nos resgata das trevas. E ainda que fiquemos aí, então é pelo que eu disse, mas a palavra é muito mais ampla de nos dar essa orientação doutrinária para nos mostrar que só fomos a Cristo porque o Pai nos conduziu até Cristo, João capítulo 6. Né? Só dissemos isso, só viemos até Cristo, como Mateus 11 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só fomos até Cristo porque em João 6 diz lá que o Pai nos enviou até Cristo, o Pai nos levou até Jesus. Jesus diz isso lá, aqueles que o Pai me deu, eu não vou lançar fora. Então a ação, a atitude, a ida de alguém até Cristo já foi uma condução do próprio Pai, levando a pessoa até Cristo. E assim então nós confiamos, ou seja, mais uma vez a questão da fé, confiamos de que a obra dele
é que nos resgatará de todo o mal. E assim, então, como Colossenses capítulo 1 nos diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Cristo, tem esse reino, e o Pai nos transportou para este reino. E de forma que a gente pensa que foi as nossas decisões, que foi a nossa obra, que foi a nossa disposição que fez isso. Mas na verdade foi o Espírito Santo nos guiando e nos levando por meio dele até o Salvador, aquele que veio sob a lei e que vai nos resgatar. Nós entendemos e compreendemos esta dimensão toda, aonde Ruth não foi alguém ali que tomou uma decisão por um impulso amoroso, mas que Deus a conduziu nesse processo. De forma que Mateus capítulo 1, quem é o nome que está ali na descendência de Jesus? O próprio nome de Ruth. E o nosso nome estará lá também no livro da vida. Aqueles que abriram mão e renunciaram ao mundo, renunciaram à sua própria nacionalidade, porque aguardavam, como Hebreus diz, aguardavam uma pátria celestial. É porque encontraram o resgatador. E esse resgatador nos tirou do mundo para nos levar para a verdadeira pátria. João capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus vai dizer que o mundo odeia, e o mundo odeia porque nós não somos deste mundo, e porque fomos tirados deste mundo. Ele nos resgatou e Ele nos salvou, e por isso nós somos agora seus filhos, porque recebemos a adoção de filhos por causa de um resgatador, por causa de alguém que veio até nós. Mas um dia nós dissemos isso, assim como Boaz está dizendo aqui: tudo quanto disseste eu te farei. Mas as palavras de Ruth não fazem com que Cristo, ou não são, as palavras nossas não são palavras que fizeram que Deus então intervisse, mas na verdade Deus já sabia de tudo isso. Ele conhece os seus eleitos, ele sabe quem são aqueles que realmente dirão isso, né? Pois nem todos dirão, e somente aqueles que realmente se entregam ao Senhor, estes dirão: vem, Senhor, eu preciso de ti. E aqui nós temos esta expressão de Boaz para Ruth, pois ele diz outra questão também interessante: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É tão interessante essa colocação, porque na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ele não está logo após Juízes, né? Na nossa Bíblia, o livro de Ruth vem logo após Juízes, porque o capítulo 1, versículo 1 diz que no tempo dos juízes. Então, a história de Ruth aconteceu naquela época, e alguns entendem que, como teve fome naquela época, provavelmente, né, que a história de Ruth aconteceu entre a história de Gideão ali e posteriormente. Então, do capítulo 6 de Ruth ali, do capítulo 6 de Juízes, então provavelmente aconteceu ali a história de Ruth. Mas na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem logo após Provérbios 31, né, que fala da mulher virtuosa, e logo então em seguida nós vemos um exemplo de mulher virtuosa, que foi Ruth, né? E aqui ele está mostrando, então, em outras palavras, Boaz está dizendo: olha as tuas obras, né? Todo mundo sabe das tuas obras, e desde o capítulo 2 todo mundo conhece Ruth pelo que faz, que ela renunciou à sua velha vida, que ela ama a Noemi, e tudo que ela faz por amor a Noemi, porque ela quer o bem de Noemi,
né? E que ela, no capítulo 3, ela submissa a Noemi, e ela faz segundo as leis de Belém, e ela renunciou às leis do mundo de Moabe, onde ela estava. Ou seja, quando Boaz coloca aqui, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, isso nos faz lembrar de que apesar de todas as coisas e apesar das circunstâncias difíceis, nosso testemunho deve ser um testemunho cristão. De que se Cristo nos resgatou e se agora somos filhos de Deus, o nosso testemunho deve revelar isso. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, o nosso testemunho não pode mudar conforme as circunstâncias. O nosso testemunho deve ser pelo amor. O nosso testemunho deve ser pela decisão que tivemos também como de Ruth, de renunciar à velha vida e viver a nova vida ali naquele lugar, que eu nunca fui daquele lugar. E nós também nunca fomos cristãos, mas Deus nos faz cristãos. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós damos testemunho dele aonde vivemos, aonde ele nos colocou. Então, a ideia aqui do povo saber que ela era uma mulher virtuosa, né, nos faz pensar no nosso testemunho de vida, né, de que se fomos resgatados por Cristo Jesus, então vivemos pelo Espírito. Né? Não vivemos pela carne, mas vivemos pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, as pessoas precisam ver isso. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11, se não me falha a memória, fala sobre isso, que o nosso procedimento, do nosso comportamento diante das autoridades, diante das pessoas, diante da sociedade, diante do casamento, diante da criação dos filhos, como nós estamos nos comportando, como estamos vendo, o que o povo sabe a nosso respeito. Se somos alguém virtuosos, né, ou se as pessoas estão olhando para nós e se escandalizando pelas atitudes, pelo comportamento, pelos pensamentos, pelas palavras que temos proferido. Se fomos recebidos como filhos de Deus, o nosso testemunho é um testemunho que condiz com esta realidade. Então, se você foi resgatado por Cristo, se o resgatador chegou na sua vida, né, o seu testemunho deve ser outro. Né? Se o resgatador ainda não chegou, o que eu quero trazer aqui para você é: ele está pronto para te resgatar, mas você precisa renunciar à velha vida para usufruir das bênçãos deste resgatador, das bênçãos de ser um filho de Deus. Pois, como João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não há como ser um filho de Deus, não há como fazer parte da família de Deus sem crer em Jesus. Jesus, o nosso resgatador. E assim, o que aconteceu na história de Ruth tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, aonde somos resgatados também por meio de Cristo Jesus. Cristo é o nosso resgatador, ele nos resgatou da lei. E uma lei que nós não conseguimos cumprir, ele nos resgata da lei, né, para que recebêssemos a adoção de filhos. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja este filho de Deus, mas não o filho de Deus porque você está dizendo que é, mas o filho de Deus que pode dizer: eu só sou filho porque Cristo me resgatou. Eu sou filho de Deus porque Cristo me salvou. Eu sou filho de Deus porque
Eu estava debaixo da lei de Deus, estava debaixo da ira de Deus, estava debaixo das maldições deste mundo, mas Cristo veio e me resgatou. E hoje eu posso dizer que eu sou o Filho de Deus, porque o Filho de Deus me amou e assim então eu recebi a adoção de filho. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele fez por mim, se entregando naquela cruz. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda que mesmo nas histórias bíblicas, Cristo está lá. Mesmo nas histórias do Velho Testamento, assim como Paulo diz que tudo que foi escrito, foi revelado a nós, é para o nosso ensino, e assim entendendo também que Cristo está presente em toda a Escritura, como ele mesmo disse, ali no caminho de Emaús, para aqueles 2 discípulos, e começando pelos profetas, começando por Moisés, ele discorreu mostrando tudo que estava escrito ali. Por isso, que Deus te abençoe e que a sua vida seja uma vida de alguém que foi resgatado, de alguém que foi salvo por esse resgatador, Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque fomos salvos da ira vindoura. Muito obrigado, ó Deus, porque estávamos debaixo da lei. Estávamos, ó Deus, submissos à lei. Mas o Senhor enviou teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar. Assim como Boaz resgatou a Ruth, ó Deus, e disse a ela, não temas, ó Deus, nós também, que estávamos perdidos e debaixo da lei, uma lei que nós não conseguimos cumprir, o teu Filho nos resgatou também e nos deu esta rica esperança, esta viva esperança de que não são as minhas obras, não é o que eu faço, porque eu não consigo cumprir a lei do Senhor, mas Cristo conseguiu cumprir toda a lei e não falhou em nenhuma delas e pôde resgatar o teu povo, os teus escolhidos, para que recebessem a adoção de filhos. E assim como Ruth também recebeu, ó Pai, a adoção, sendo uma moabita que renunciou Moabe para ser filha de Belém, para ser da descendência de Jesus. Senhor, hoje nós também somos da família do Senhor por causa do teu Filho Jesus que veio a nós e porque o Senhor nos encaminhou até Ele e hoje nós, ó Pai, recebemos esse resgatador. Ele veio até nós, não fomos nós que fomos até Ele, mas Ele veio a nós e nos resgatou das trevas e da condenação eterna. Louvamos o teu nome, te agradecemos no nome dele. Amém. Que Deus te abençoe e que você nunca se esqueça disso, o quanto o Jesus, o teu resgatador, merece toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um texto Não Temas.